Começar. Muito boa noite, gratidão a cada um de vocês que estão aqui abrilhantando a nossa live de hoje. Hoje com a presença mais do que especial aqui do nosso amigo Nagamati-san, sempre junto aí, um grande parceiro, sempre junto com a gente. Um prazer enorme ver todos vocês aqui. E hoje, como o papo eu sei que vai estender, eu já vou direto para o Nagamati, passar para ele aqui. Nagamati, por gentileza, tuas considerações iniciais. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aí no canal aí do Winners Alliance. É sempre um prazer aí bater um papo aí no final da noite com todo mundo. É isso aí, gratidão, Nagamati-san. Muito bem, o Nagamati está com aquele fundo ali, porque semana que vem tem esse evento aí do Roncha, a gente vai estar, a gente está apoiando também, né? O Winners Alliance está apoiando também, o Sam me mandou para a gente o vídeo lá, muito bacana, e inclusive a gente está fazendo nessa semana para ajustar aí os calendários e todo mundo poder participar dos dois eventos sem problema nenhum, sem conflito de data, né? Tá todo mundo junto. Maravilha, gratidão. Yoshida, considerações iniciais. Bom, primeiramente, gratidão, Nagamati-san. Por coincidência, entramos no mesmo dia na Toyota, sua chapa era 5388, a minha é 5389, a matrícula, né, de funcionário. E muito legal ter estudado juntos, né, estudamos juntos, também trabalhado junto um bom tempo. E eu não tive estabilidade emocional para ficar mais tempo na Toyota, tinha os meus problemas que eu acabei resolvendo recentemente, alguns, né? Andava carregando umas corrente de crença limitante. E, bom, graças a Deus a gente teve a oportunidade de ter um ótimo aprendizado na Toyota, com treinamento no Japão, grandes mestres, Tachibana-san e companhia, vários, né, senseis da Toyota de Japão no Brasil. E vamos compartilhar essas experiências vividas, né, com o nosso pessoal aqui, nossos seguidores aqui. Gratidão a todos, pessoal. Gratidão, gratidão a cada um de vocês. E para quem ainda não me conhece, eu sou o André Borgomoni, trabalho por 14 anos na Toyota, né, departamento de compras, desenvolvimento de fornecedores. E o Nagamati sempre, desde que eu entrei lá, sempre apoiou. E o Nagamati é engenheiro metalurgista, né? Assim eu também sou, e aí a gente já se identificou logo no começo, foi muito bacana, sempre junto. E nos últimos 3 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, e o que a gente faz aqui, né, na Winners Alliance, né, é a união dessas habilidades, né, da parte técnica, né, do Lean Manufacturing, da organização, com a inteligência emocional, que junto a gente está construindo aí o Lean emocional, que une toda essa parte técnica com a parte emocional, que aí sim constrói uma base muito sólida para a gente poder dar grandes saltos aí de melhoria de eficiência, melhoria de produtividade, e não acontecer como a gente cansa de ver nas empresas aí, até o pessoal se junta, faz uma melhoria, mas né, aquele Kaizen de uma semana, um task force, aí depois de um tempo aquela melhoria volta na condição anterior, porque não tem a base sólida aí para manter essa melhoria de eficiência, melhoria de produtividade no mais alto nível. Então, eu vou dividir a tela com vocês aqui, rapidinho, só para uma introdução, porque com o Nagamati é bom a gente bater papo, né? Não ficar fazendo muita apresentação. Então, aqui, hoje, conduzindo melhoria contínua com o Edson Nagamati, que é do Roncha.org, né? Que é diretor técnico lá no Roncha. Opa! Aí, agora sim. E nós somos o Winners Alliance, né? Que é a junção da Kaikaku Pro, que é a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que faz transformações como essa, primeiro que eu fiz em mim mesmo, né? E depois eu ajudei aí o Yoshida também a deixar de ser aquela pessoa tímida, introspectiva, que tinha vergonha de tudo, vergonha de ser, colocar a cara na internet, porque ia ser criticado, porque isso, porque aquilo, né? Arrastando um monte de corrente. Corrente de crenças limitantes, tinha toneladas penduradas em mim. Assim. Obrigado por me ajudar a me livrar delas. E hoje ele está aqui, todo soltinho, né? Falando mais do que deve. Bom, opa, peraí, deixa eu falar. Opa. Vamos lá. Aqui algumas empresas que já foram impactadas, né? Como o Grupo Fiat, Unilever, Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. E nas empresas, quando a gente fala lá de fazer melhoria contínua, normalmente as empresas acabam caindo na ideia de montar um departamento de melhoria contínua, né? E aí que começa essa história de que tem momento lá que
os membros da empresa parece que cada um rema para um lado, porque começa alguns conflitos, os conflitos de interesse, ou todo mundo apontando o dedo que qualquer tipo de melhoria quem tem que fazer é o pessoal lá do Kaizen, né? E isso começa a gerar alguns tumultos dentro da empresa, né? Só que isso, por que que isso acontece? Porque os interesses individuais acabam sobrepujando os interesses coletivos, e isso jamais pode acontecer. Jamais pode acontecer. O interesse dentro de uma empresa tem que ser sempre pensado no interesse coletivo. E quando isso acontece, começa esse tipo de atrito, de problema, do famoso dar tiro no pé, né? Ah, não vou fazer nada aqui, porque aí eu prejudico o cara lá. E aí começa esse tipo de situação. Só que isso não pode acontecer. Como que a gente tem que fazer isso? Né, a gente tem que entender e apoiar o indivíduo de cada ponto da empresa para atingir o objetivo coletivo, não os objetivos individuais, né? O apoio tem que ser para o objetivo coletivo. E como que a gente faz isso? Encaixando a emoção e a razão, passando o senso de pertencimento de grupo, aonde todas as pessoas vão estar coletivamente unidas para um objetivo único. E aí sim, por consequência, o indivíduo fica valorizado. E não o contrário, do indivíduo querer o valor primeiro para depois pensar no coletivo, né? Isso que é a grande diferença. E aí sim, toda a empresa estará focada em um único objetivo e com o espírito de melhoria contínua. É esse que é o grande ponto. Na hora que a gente une a equipe, coloca a equipe toda junta para um objetivo coletivo e não um objetivo individual. E aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês se isso faz sentido para vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live, que eu vou estar aqui junto com vocês no... Opa, mais gente chegando, junto com vocês aqui no chat, e aí eu pego as perguntas, as dúvidas, as colocações de vocês e trago aqui para o Yoshida, para o Nagamati, para fazer essa discussão, para fazer essa conversa mais do que agradável que a gente vai ter hoje. E aí, desde já, a gente agradece quem pode estar com o vídeo aberto, que é sempre legal. Quem não puder também está tudo certo, a gente sabe, é noite e tal, tá à vontade, não quer abrir o vídeo também está tudo bem, mas quem puder, a gente sempre agradece. E desde já, eu vou lembrando aqui que no próximo sábado, no dia 6, eu vou estar lá naquela bancada ali atrás do Yoshida, ali na casa do Yoshida, fazendo o nosso workshop em linha emocional. Ele é totalmente gratuito, com certificado para vocês, certificando de participação nesse workshop, e a gente vai estar dando uma amostra para vocês aí de como que é o linha emocional, que a gente vai estar fazendo 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 dinâmicas técnicas, misturando a parte emocional para vocês entenderem esse gostinho, essa amostra do nosso treinamento, que é de linha emocional. E aí, para estar participando, a gente precisa que vocês façam uma inscrição, é muito simples, muito rápida. Eu vou colocar aqui no chat para todo mundo poder fazer a inscrição. E eu vou pegar também de vocês aqui as perguntas, as dúvidas, para a gente colocar para o Yoshida e para o Nagamati. Tá certo? Então, Yoshida, por gentileza, o papo está contigo. Vai lá. Joia. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Gratidão por estarem presentes aqui. Eu vou fazer uma introduçãozinha, tá, Nagamati-san? Bom, eu entrei na Toyota, engenharia de processos. Acho que todos nós entramos, a maioria, na engenharia de processos, né? Bom, daí tive a oportunidade de ir para o Japão, treinamento de 3 anos, voltei, né, e lá no Japão eu vi um nível altíssimo, né? E a gente não tinha esse nível ainda no Brasil, mas fomos enviados para o Japão, recebemos os treinamentos, e aí você pega uma referência ótima, e nós tivemos a oportunidade de lançar o primeiro Corolla, né? Os dispositivos, ferramentais, montar a fábrica, montar a linha, né? E foi muito, muito divertido, um aprendizado tremendo, né? Poder fazer, pôr a mão na massa e colocar a planta para funcionar. Nessa época, ainda não era Kaizen, né? Era levantar a planta. E foco técnico, né? E entregar o projeto no prazo certo. Então, nesse primeiro momento, a gente estava aprendendo muita técnica e coordenar projeto para entregar o projeto na hora certa. E o tempo vai passando, aí mudei para a área de compras,
e mais outro treinamento no Japão, mas primeira vez foram 3 anos, mais 2, e completa com a visão de custo, mais amplo ainda com controle de projeto. E nessa época a gente começou a trabalhar com muitos fornecedores que eram críticos, alguns davam bastante trabalho, e a gente aprende bastante também com isso. E uma das coisas que é notório quando sai da Toyota é que o pessoal não tem muito know-how, não sabe promover, e principalmente é cada um por si, Deus por todos. É um pandemônio, né? A gente vai lá levar tranquilidade no sentido aspecto técnico, aspecto organizacional, planejamento, né? E até tranquilidade de eu estou aqui para ajudar, não fique nervoso, né? Se aqui eu pedir para fazer alguma coisa, se der errado, a responsabilidade é minha, né? E desse jeito a gente ia tranquilizando os fornecedores para poder fazer o que a gente precisava e entregar o melhor resultado. E com o tempo a gente percebe que demora para aprender tudo isso, demora para desenvolver pessoas, e isso aí começa a nortear nosso dia a dia de trabalho, né? Então, no começo a gente fazia Kaizen pequeno, só entregava o que tinha que entregar, depois a gente começou a ter que desenvolver as nossas equipes, né, na Gamatsan. Então, acho que a gente podia ir contando o processo de Kaizen e o processo de ir levando para as nossas equipes o que a gente aprendeu nos vários projetos, né? E criando, né, o senso de time, senso de pertencimento, começar a criar harmonia dentro do grupo, né? Porque quando a gente é jovem, a gente faz assim, eu fiz, né? Então a gente não planeja direito e o que eu consegui fazer, eu fiz. Depois, quando a gente já está mais forte, dá algum resultado, a gente está querendo se crescer na empresa e eu fiz de novo, né? E quando eu faço eu estou desmotivando toda a equipe que fez junto, né? Pô, esse cara, a gente trabalhou junto e ele pula lá na frente para apresentar, quer aparecer, né? E o André falou agora há pouco de departamento de Kaizen, né? Então, quando surge um departamento de Kaizen, a gente tem uma dificuldade que é a seguinte: todo mundo acha que o departamento de Kaizen tem que fazer tudo na empresa. E um dos aprendizados que eu tive super importante com o Tadibana-san foi que o Kaizen não pode estar num departamento. O Kaizen tem que estar no coração da empresa inteira, né? Então, isso aí mudou até a minha forma de pensar, me fez perceber que não tinha sentido eu ser gerente de melhoria contínua, né? E meu trabalho é inspirar todos a serem soldados de elite. Até vou contar essa história porque num dos eventos que eu tive, né, tive várias coisas assim até pitorescas, né, com Tachibana-san. Um dia eu fui lá exigir do Tachibana-san a minha promoção para gerente, né? Exigir, não fui pedir, exigir. Ó, eu já tenho mais de 10 anos de empresa, eu sou um atirador de elite que resolve problema num tiro só, e o pessoal não está preparado para isso. Por que que eu não sou gerente ainda? A resposta que eu recebi do Tachibana-san foi o seguinte, essa do você, né, é um atirador de elite, nós vamos precisar dos atiradores de elite logo, logo, né, os gerentes, diretores. Porém, hoje eu preciso de milhares de soldados para matar problema, né, que é resolver, todo mundo fazendo Kaizen, ajudando a fortalecer a estrutura da empresa, né. Quando eu escutei isso, eu falei assim, nossa, eu gastei 10 anos me capacitando e ainda escuto isso, né, que meu trabalho não é tão importante. Qual que foi a leitura a partir dessa resposta do Tachibana-san? Verdade, né? Eu que reclamo que não sei tudo ainda, né? Já era sniper, de repente caiu a ficha. Se eu sou sniper, minha obrigação mínima é ajudar a formar os milhares de atiradores, né? Que são os resolvedores de problemas da empresa. E isso que eu disse agora há pouco mudou a minha forma de pensar, né? E foco tremendo, que até hoje é o propósito da Winners, junto com o André, desenvolver pessoas que dão resultado nas empresas. Pessoas que sabem fazer gestão e sabem fazer Kaizen e sabem trabalhar em equipe. Então, acho que esse vai ser legal levar esse tema para frente, né, Nagamaki-san? O processo de criar harmonia e pertencimento na equipe
para realmente todos fazerem melhoria, não só meia dúzia de pessoas, meia dúzia de pequenas equipes na empresa, né? Toyota hoje está com 6 mil funcionários, mais ou menos, né? Mercosul, né? América do Sul, né? Ou até mais, eu acho, né? E lá no comecinho, nós quando entramos na Toyota, tinha 600 funcionários, né? Na época que entramos, né? Como é que esse processo e a dificuldade que tem, né? Aumentando 10 vezes o tamanho da empresa, né? Acho que é legal o pessoal começar a entender esse processo, né? Uhum. Bom, por favor, Nagamatsu-san. É legal. Bom, quando a gente fala em uma condução aí de processo de melhoria contínua, né? Acho que o grande erro, né, que o pessoal tem é focar no processo, né? Acho que quando a gente fala também em implementação Lean, Na parte técnica, né, Nagamatsu-san? o Né? pessoal foca muito na ferramenta, né, na metodologia, né? Vou colocar Kanban, eu vou fazer Kaizen, né? Só que assim, tudo que a gente faz, na verdade, né, ele tem que ter um propósito, né? Se Ótimo. você tem uma metodologia, se você tem uma chave de fenda, ele serve para alguma coisa, né? E você não fala assim, eu vou usar a chave de fenda. Meu propósito é usar a chave de fenda, né? É meio estranho, né? Então, quando você fala assim, o meu propósito é fazer melhoria contínua. Tá, você vai fazer isso para quê, né? O Borgo, ele mostrou agora há pouco aquele barco lá, rachando no meio, Achados? né? Com o pessoal indo para cada lado, né? Então, qual que foi, o que a pessoa será que enxergou naquele barco, né? Será que o pessoal não viu? Cada um enxergou a onda vindo de um lado, né? Provavelmente estava fugindo para o outro, né? Isso quer dizer o quê, né? Que cada um está enxergando problemas diferentes. Ou o cara não está enxergando problema, né? Ou, sei lá, o cara do lado começou a remar, ele também começou a remar, né? Nem sabe o que está acontecendo, né? Tá descoordenado Então, tudo, né? então eu diria que antes da gente falar, né, num processo inclusivo, ou do cara ser muito individualista, querer puxar o Kaizen sozinho, acho que o primeiro ponto, o que é? Todo mundo enxergar a mesma coisa, né? Então, por que a Toyota ela conseguiu fazer com que as pessoas, 6 mil pessoas, né? Ou se você for ver lá no mundo inteiro, né? São milhares de pessoas, né? No mundo inteiro, Acho que mais de consigam, 150 mil pessoas. Mais de 150 é, mil, eu acho, né? então, consigam enxergar para o mesmo lado, né? Então, ele começa por um processo, né, de governança que está calcado, primeiro, né, nos valores, né, no Toyota Way, né, no segundo ponto, né, na definição clara, né, bom, Toyota Way é uma filosofia, né, que dá todo o guia de condutas, né, global da Toyota, e ele também define algumas metodologias, né, dentro de como que você trabalha no dia a dia, né, e dentro disso, o que existe, né, visão global, né, missão, visão global, né, 5 years, 10 years plan, né, e aí, o primeiro ponto onde o Akio Toyoda coloca, falou, onde que o buraco é mais embaixo? Né? Aonde que a gente tem que focar, né? Então, 2 anos atrás, o que ele falou? Falou, meu caro, a era do automóvel já era, acabou. Né? Então, a gente tem que dar os pulinhos para sair dessa onda aí que já tem 100 anos e a gente entrar na área da mobilidade, senão nós estamos mortos. Né? Então, está saindo agora, né, o Toyota Way 2021, justamente dando as bases, né, do que é o guia de condutas para essa nova era. Né? Ou seja, tem que começar por aí. Né? Então, o cara que está lá em cima ele tem que falar, ó, né, é por aqui. E fazer a pessoa enxergar. A partir desse ponto, você sabe que você tem que ir até, do ponto A até o ponto B. Só que começa a ter um desvio. Fala assim, pô, mas espera aí, né? Eu não estou nem no A nem no B, né? Eu estou antes do A. Né? Então, a primeira vez que todo mundo começa a enxergar que tem que melhorar é justamente saber onde está e onde que tem que ir. Não, você não sabe o que você vai fazer, né? Quando todo mundo começa a enxergar isso na organização, começa a ter a pressão para você começar a melhoria. E daí Né? Então, esse é o todo primeiro mundo rema ponto. para o Todo B, mundo né? enxergar para o mesmo lado. Né? A partir daí, você tem que dar uma organizada. Fala assim, tá, então qual que é a prioridade? Né? O que vamos fazer? Né? Então, tem que ter toda uma governança também da melhoria contínua, senão o negócio não acontece. Aí vai acontecer tudo de uma vez só?
né? Não vai. Não basta falar, eu preciso de 20% de produtividade. Por né? isso que você tem aquelas metodologias, né, para Kaizen contínuo, resolução de problemas, né? Semana que vem, lá no Lean for Hope, a gente vai estar falando aí de LBP, né, que é uma extensão do TBP, né? Então, o quê? São modelos incrementais para você ir fazendo melhorias contínuas e ir chegando muito mais próximo da sua visão futura, né? Se não tiver isso, não adianta, né? Exatamente. Porque por mais que as pessoas estejam em grupo, elas vão o quê? Vão de encontro para o tsunami, ou vão para um lugar lá que não faz sentido. Por quê? Porque criam aquele departamento lá de melhoria contínua e o cara começa a trabalhar com foco em melhoria contínua, mas não sabe por que está fazendo melhoria contínua. Né? Então, aparecem os 6.000 pessoas atirando para qualquer lado, ou seja, remando para qualquer lado, e o barco racha no meio, né? Ou nem sai do lugar, né? Exatamente. Todo mundo começa a remar para o mesmo lado, né? Sentido horário, né? O barco fica dando volta, né? Também. Mas o que acontece? Hoje, né, a gente tem aí uma coisa muito forte que está acontecendo também no mercado, né, além do Lean, né, que é a tal da indústria 4.0. Né? Então, até ano passado, eu era diretor de indústria 4.0 na Toyota, e também, né, o pessoal começa a focar em quê? Né? Inteligência artificial, né? Em tecnologia aditiva, né? Em simulação, mirroring, né? Isso daí tudo, o que é? É metodologia, é ferramenta, mas para que você quer fazer isso, né? E o pessoal foca muito na ferramenta e acha que está indo para algum lugar. Mas às vezes o cara não está nem precisando disso daí, ele está precisando de um Excel para fazer, porque ele está fazendo tudo na mão, né? Aí o cara começa a falar lá de tecnologia de inteligência artificial. Então, não faz sentido, né? Esse tipo de coisa, né? Não vai melhorar nada, né? Com isso. Deixa eu falar acho que para o pessoal entender concretamente o que a gente está tentando falar aqui. Exemplo, né? Tem duas diretrizes hoje na Toyota dizendo assim, por causa da mobilidade, né? Nesse processo de mobilidade, não mato ninguém na mobilidade, no ir e ir de um lugar para outro, e esse ir e vir para um lugar para outro não continua destruindo o ambiente. Né? Com essa diretriz, o pessoal começa a desenvolver tecnologia que não agride o ambiente, tecnologia para o carro não trombar, para o carro ser autônomo, e um monte de coisa. Daí começa a ter sentido cada uma dessas tecnologias que a gente vai usar, né? E aí desenvolver as pessoas e começar a criar os departamentos que fazem esse objetivo de não matar ninguém e não destruir o ambiente se tornarem realidade, né? E esse é o processo de saber o que é esse ponto, né, B que a gente está buscando, né? E também você tocou num ponto legal, né? Porque quando a gente começa a falar em disrupção, né? Então a gente sai do automóvel, né, e vai para a mobilidade, né? Então tem tudo isso daí que você falou, né, Edu? Só que assim, o pessoal começa a falar muito em inovação, em ideia inovativa, né? Aí o pessoal foca no quê? Na ideia inovativa, né? Mas para fazer o quê? Né? Falta o propósito, né? Então começa a falar em gestão de inovação. Tá, mas você está inovando para fazer o quê? Né? Sempre tem que ter um propósito, né? Aonde que você quer chegar? Né? Senão você vai fazer inovação por inovação, vai fazer TPS por TPS, né? Vai fazer Lean por Lean. Vocês viram que a definição... A melhoria contínua, ele sempre tem isso, né? Quando a gente fala em conduzir melhoria contínua, o que conduz a melhoria contínua é aonde a gente quer chegar. Exato. Né? Nesse caso que a gente citou, os dois casos, o veículo não mata ninguém, né? E nosso processo produtivo não destrói o ambiente, né? É o propósito, né? Eu crio valor de mobilidade sem fazer essas duas coisas nocivas, né? Matar a gente e destruir o ambiente, né? O pessoal, inclusive, né, agora tá mais disruptivo que isso, né? Então o pessoal nem fala, né, em não matar ninguém e não destruir o ambiente, né? O pessoal fala, quem disse que tem que ser carro? O cara quer sair do ponto A e ir para o B, tá valendo qualquer coisa, né? Então, tudo bem, você tem lá um meio de transporte, né? Mas esse meio de transporte não necessariamente passa pelo carro como a gente conhece hoje. Então, o pessoal está ampliando essa visão, né? Para o quê? Para oferecer soluções em mobilidade.
né? É por isso que ele está revolucionando um pouco a Toyota, justamente por causa disso. Ele está saindo um pouco da visão da indústria, né? Ele está indo para um misto de serviços, né? Um misto de solução, né? Para o sair do ponto A e ir para o B. Né? E é lógico que para a Toyota, né, que desde o começo, né, ela é uma indústria automotiva, né, tem aquela vocação da indústria muito forte, né? Então todo mundo tem que trabalhar agora, né, com essa nova vocação, né? Sai daqui, tá todo mundo remando para cá, agora rema para cá, né? E fazer todo mundo remar para o mesmo lado e entender que o novo lado é outro, né? É um trabalho de um processo mental gigante, né? Que eu vou dizer assim, que se a gente não trabalhar esse pertencimento, tudo que a gente está falando, criar a harmonia, né? Onde todo mundo rema direitinho, no ritmo que precisa, para o lado que precisa, né? Realmente a gente não chega a lugar nenhum, né? Dúvida, né? Então, eu acho assim, né, que o trabalho, né, da alta liderança não é, talvez, falar que a melhoria contínua é importante, né? É importante falar isso também, né? Mas o primeiro ponto, o que é? Onde que a empresa quer chegar, né? E aonde que a gente está hoje, né? E o que é esse gap, né, que a gente tem, né? E dar aquele senso de urgência para o pessoal, né? Falar, ó, se a gente não fizer isso daqui, a gente está morto no mercado, né? E é lógico, né? Quem entende, entende bem, né? O recado. E eu Né? acho Então, que todo mundo entende o recado e vai para o mesmo lado, né? não, e esse recado é interessante. A gente fala muito na espiral negativa, espiral positiva. Se você não mudar o business a tempo, você cai numa espiral negativa que é cair fora do mercado, né? Olha, acho que não dá nem tempo de fazer espiral, viu? É. Hoje em dia. As coisas estão tão rápidas que acho que é uma queda livre, né? Dependendo do mercado que você está, né? Daí, no meio disso, o carro tem que virar uma asa delta, então, né, WhatsApp? Eu diria o seguinte, talvez não, né, com o automóvel, né, em Sim. si, mas eu diria assim, né, tem muito mercado, né, que vai entrar em crise, né, muito rápido, né. Você tem aí uma mudança muito grande na sociedade, né, uma mudança muito grande em termos de tecnologia, né, está avançando muito rápido, né. E isso daí não tem volta, né? A sociedade está mudando, né? Como o impacto aí de novas tecnologias, principalmente de comunicação. E ele está o quê? Amplificando alguns mercados, está diminuindo outros, né? E está matando uma série de coisas, né? Aí tem os clássicos, né? Não tem mais blockbuster, né? Não tem mais revelação de filme, né? Sim. Se você perguntar para os seus filhos aí de 10, 15 anos, o cara nem sabe o que é isso, né? E, Então, e no máximo 20 anos não vai ter mais carro com motor a combustão, né? talvez, né? 5, Não 10 tem. anos talvez já não tenha mais motor a combustão, né? Então. Então é uma coisa assim impressionante, né? Então, se você não souber se adaptar, na realidade você está morto, né? Na realidade, o profissional ele tem que estar muito antenado nisso, né? E uma das competências grandes, né? É a tal da adaptabilidade, né? E agilidade, né? Dentro da Toyota a gente fez um movimento aí que chama Moving Lives, né? Para transformação cultural. Né? Tem mais ou menos 2 anos, né? Eu era um dos agentes culturais lá dentro e a gente chamou isso daí de adaptagility. Né? Fala assim, quem fica parado é poste, né? Tem que se mexer, senão o cachorro vai lá e mija em cima, né? Então, é bem complicado, né? O mundo de hoje, né? E a gente fala em melhoria contínua, mas a gente também tem que olhar para dentro, né? E também gerar um pouco essa espiral de melhoria contínua com a gente mesmo. Vai ficando Sim. para trás. E nesse processo, né, adaptável, né, com agilidade, mas não dispensa eu sou capaz de enxergar e resolver problema, né? Porque sempre o propósito é ir de um ponto A para um B, né? E como é que eu vou fazer isso que é o processo de adaptabilidade e agilidade e no fundo sempre é resolvendo, né, resolvendo o problema, fazendo a gestão, né, do processo de sair do A e chegar no B, né?
Edu, se você for ver, né, no processo de adaptação, você passa por isso, né? Sim, sim. Acho que, assim, da mesma forma, né, que você resolve um problema, né, vamos dizer, a força motriz que você tem para você se adaptar a uma situação, ele passa pelo mesmo tipo de processo de análise, né? Então, a primeira coisa é você aceitar que você tem um gap, né? Que você Exatamente. está num ponto que você precisa fazer aí você tem um turning point, né? Você precisa dar uma guinada, né? Senão você fica obsoleto. Né? Então, primeiro ponto é você identificar isso daí como um gap. E aí você gira o PDCA para você dar essa guinada e ir para o ponto B. Né? É, Então, geralmente quem tem uma boa adaptabilidade, né, dentro de uma carreira, ele já tem um pouco de, vamos dizer, essa capacidade, essa competência, né, também de resolver problemas. exato. E nesse resolver problemas, né? Quais são os principais problemas que você vê hoje na Gamatsu? Oi? Que principais problemas a gente tem que ir resolvendo no dia a dia do que está à nossa volta, assim? Gestão, o próprio Kaizen, colocar propósitos nas pessoas, né? Eu acho assim, né, que o problema tudo aquilo lá que não é problema, né? Então, o primeiro ponto, né, eu acho assim, se você não estabelecer o que é seu estado ideal, né, é muito difícil de você falar que tem um problema ou não. Né? Então, o problema pode ser variado, né? Não existe uma receita de bolo para falar para você, o problema está na gestão, o problema está na falta de visão. Depende, né? Eu acho assim, o maior problema é não poder enxergar o problema. Entendi. Porque se você não sabe qual que é o ponto B onde você quer chegar e o ponto A onde você está, você não tem problema. Né? Esse é o maior problema. Usando um pouco de techniques do sistema de produção, Uhum. a visão do Winners de Muri não é só o sobrecarga, não tem condições para, né, estar numa determinada condição, né? Ou seja, é impossível estar nessa condição. Ou seja, se eu não sei para onde eu vou, né, como é que eu quero progredir se eu não sei nem onde eu estou, para onde eu vou, né? Já é o Uhum. primeiro grande condição insuficiente para Uhum. começar o processo de melhoria ou o processo de desenvolvimento, né? É como você olhar, né, É, por exemplo, né, o que acontece muito, né? Essa sua pergunta, né, anterior é meio capciosa, né? Onde está o problema? O problema está na gestão? O problema está na falta de visão? O problema está na falta de motivação? Né? na falta de Se você enxergar pegar, até, né? se você pegar 5 pessoas, né, que moram em São Paulo, tá? Um mora lá na Vila Maria, na Zona Norte, outro mora em Interlagos, na Zona Sul, né? Outro mora lá na Zona Leste. E você falar, tá, para que lado que você tem que ir para ir lá para o Anhangabaú? Né? O cara que está na Vila Maria fala assim, eu tenho que ir para o sul, nesse sentido, no mapa. Né? O cara que tem Interlagos, você fala, nem ferrando, você tem que ir para o norte. Né? O cara da Zona Leste fala, não, tem que ir lá para o oeste. Né? Pro lado esquerdo, né, Então, do mapa. então é muito capcioso, né? Porque qual é o problema do cara depende muito de onde ele está e para onde ele quer ir. Você perguntar para 5 caras diferentes, eles vão te dar respostas diferentes. Né? Talvez nenhuma esteja errada. Né? Vai ter que tomar cuidado com isso. Né? Ou seja, colocar a fórmula, todo mundo tem que ir para o norte, todo mundo tem que ir para o leste, assim, é uma bomba de provocar um desastre, né, na Gamatsu? É o que acontece, né? Junta aquela rodinha e fala, não, o importante é você sair lá do norte para o sul, né? Sei lá, né? Isso. O cara não fala que está no norte, né? Mas ele fala, tem que ir para o sul, né? E o cara que está no sul vai mais para o sul Vai, ficar mais vai, longe do objetivo. foi parte. Pois é, né? Então, se o pato americano morasse
no Brasil, né, ele morria de frio, né? É. Né? Porque o pato lá nos Estados Unidos, né, é uma ave Sempre vai pro sul. migratória, né, que quando tá frio vai para o sul, né? Isso aí. Ele fez a mesma coisa aqui no Brasil, ele tá morto. Vai terminar lá no Ushuaia. Isso aí. Então só para encurtar um pouco, né, a viagem que a gente está fazendo, né? Então, o que é importante, né, para você promover, né, a melhoria contínua, né? Primeiro é o quê? É identificar qual é o seu estado atual e onde que você quer chegar, né? E aí definir o seu propósito, né? E aí é correr atrás, né? Aí você vai começar a usar aquele monte de técnica lá, né? De Kaizen, né? De PDCA, TBP, etc., né? Para alavancar isso, né? Na verdade, a técnica só chega aí no fim da coisa, né? Isso aí, muito legal. Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui, a gente lembrar que no dia 6, próximo final de semana, no próximo sábado, a gente vai ter o nosso workshop totalmente gratuito em linha emocional, das 9 da manhã às 18 horas, a gente vai estar ali na casa de Yoshida, naquela bancada ali atrás, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas juntando a parte emocional, para vocês terem um gostinho aí de como que é o nosso treinamento em linha emocional, que é muito bacana, muito legal, mas para isso precisa fazer a inscrição e o link está aqui para vocês de novo no chat junto com vocês. E lendo um pouquinho o chat aqui, né? Primeiro o Rubão e o Frederico também falaram que são engenheiros metalurgistas, então a gente tem a maior reunião do país aqui de engenheiros Tato estava aí metalurgistas. também, Tato também O Rubão está aqui. Rubão e o Frederico, então os dois aqui. São 2, então 4 engenheiros metalurgistas junto é quase a população inteira, né? No caso, somos casos raros aqui. Depois, o Fernando colocou aqui que problema é igual oportunidade de melhoria, ter problema é bom, é verdade, é isso aí. E o Márcio Murata aqui fazendo a pergunta para o Nagamate, né? Boa noite, na sua opinião, TPS é aplicável em qualquer indústria, qualquer ramo de comércio ou serviço? Tem empresa conhecida que aplicam com sucesso fora da indústria? Tem um monte, o Nagamaki. Vamos responder essa então, né? O Maruta, ele perdeu, né, a live que eu fiz outro dia lá, né, no Global Lean Sensei, né? E ele perdeu, eu estava justamente explicando isso daí naquele dia, né? Então, Maruta, é o seguinte, né? O TPS, né, muita gente confunde o termo, né? Porque é Toyota Production System, né? Então, ficar pensando que é o quê? São métodos de produção da Toyota. Na verdade, não é, né? O TPS, ele é uma filosofia de gestão da Toyota. E ele tem esse nome porque nasceu na produção. Mas ele serve para qualquer coisa, né? Porque ele parte de um princípio, ele parte de alguns pontos fundamentais, né? Justamente para ter o maior valor agregado na gestão de operação. Então, ele serve o quê? Para hospital, serve para comércio, né? Bens e serviços, né? Então, serve para um monte de coisa. Por quê? Porque ele parte de um princípio, né? Então, ele não é uma caixa de ferramentas, né? Não é só para produção, né? E não é o conjunto de métodos de produção da Toyota. Ele é uma filosofia de gestão. Uma filosofia de gestão focada em resolver problemas. E que problema que está resolvendo? Não é só isso. Não, sim, mas deixa Na eu verdade, terminar. ele tem Deixa pelo eu menos terminar. 4 pontos, né? Sim. Mas todo lugar que tem um processamento de informação, de fazer um sanduíche, atender um paciente, né, um atendimento, ou seja, tudo que tem processo, né, é alvo, né, onde você pode aplicar a metodologia, a sistemática de trabalho, a filosofia de trabalho, que é sempre eu estou buscando entregar mais valor para o cliente, né, resolvendo os problemas que estão impedindo essa maior satisfação do cliente, né? Então, basicamente é isso. Então, quais são os clientes? A própria empresa reduzir custo. Para o cliente que está comprando o produto final, é a percepção de valor, né? Custo-benefício do que está sendo entregue para ele, né? E assim por diante. Mas sempre a lógica eu estou tentando entregar o máximo de valor para o meu cliente interno, para o meu cliente final e assim por diante, né? Sendo eficiente.
eficiência, né, nos processamentos ou na entrega, né, do que eu preciso entregar para o meu cliente final, né? Então, Edu, né, só para trocar assim mais em miúdos, né, a gente tem o quê? Primeiro ponto é o foco no cliente, né, que você falou, né? Segundo ponto, né, que é o ponto importante, né, na conversa de hoje, que é o quê? A Toyota, ela sempre, a filosofia, né, do TPS, ele sempre busca a situação ideal, né? Então, o que acontece, né? O ideal nem sempre é facilmente alcançável, né? Se você põe uma situação muito fácil de ser alcançado, né? Você não tem o ciclo de melhoria contínua porque você chega o facinho lá e acabou. Aí Não para, continua depois, não né? precisa melhorar mais, né? Então, ele tem essas características, né? É foco no cliente. Segundo, né? É um foco, né? Numa situação ideal, né? Terceiro ponto, né? Ele está baseado em um sistema de melhoria contínua, né? E depois ele tem um quarto ponto, né? Que é o quê? Né? Sempre procura, né? Atender, né? O quê? Da forma com que você tenha o melhor desenvolvimento, né? Do seu capital humano. Acho que é a resposta bem clara, né? É isso aí. Ou seja, dá para aplicar em qualquer processo. Exatamente. Não precisa ser só na indústria, né? O Mulata aqui, excelente, obrigado. Então, tá respondido. E o Cato também é metalurgista. Então, somos 5 aqui. Nossa, é um milagre isso está acontecendo. 5 metalurgistas juntos é um milagre total. Vai lá, Yoshida. Bom, o André falou lá do workshop no sábado, nós vamos demonstrar resultados de melhoria de produtividade na ordem aí de pelo menos 1000%. Daí, qual que é o sentido do workshop que nós vamos fazer? Mostrar resultado grande, mostrar como enxergar o resultado grande é o primeiro ponto. Segundo ponto é você enxerga um gap desse nível por esse nível gigante e você tem que criar um plano para sair desse ponto e chegar naquele ponto. E convencer que vale a pena sair desse ponto e chegar no outro ponto, vai ter que convencer gestores, vai ter que convencer a empresa, ter que convencer os pares que estão à sua volta que vale a pena fazer essa jornada do ponto A para o ponto B. E nesse processo, né, a parte de inteligência emocional que nós estamos falando, que faz parte do nosso linha emocional, como é que eu faço o time se sentir time, né? Porque eu quero ir do A para o B, será que vocês querem ir do A para o B? Né? Então, a percepção de que é necessário ir para o B e que vale a pena eu me esforçar e buscar esse ponto B, tem que se tornar algo, né? Se a gente fala o B é o ponto que a empresa quer, esse caminho de A para B tem que fazer sentido para a gente, né? Então, a gente se conhecer, conseguir identificar se isso é o que a gente quer, não quer, não sei o que, faz parte da inteligência emocional, né? Que é o grande papel nosso, né? De formar o senso de time, gerar tranquilidade, eu saber como me comunicar bem com as pessoas e ir gerando, né, os resultados que a gente precisa. E depois o restante é técnica de padronizar, técnica de promover atividades, etc., né? E tudo isso aí, né, nos nossos treinamentos de Kaizen e de gestão, a gente vai entregando, né? Especificamente, esse fim de semana, o foco é entregar para vocês o conhecimento geral de Kaizen e de gestão, né, com inteligência emocional, né? E esse processo é um processo que parece simples, mas começa por enxergar, convencer as pessoas, trabalhar as técnicas certas e criar uma ordem certa de trabalho que, falando só alguns minutos, uma live, não dá para fazer vocês entender tudo, né? Então, no sábado nós vamos ter 8 horas, depois no treinamento tem 60 horas, né? E assim vai construindo, né? Um processo realmente de desenvolvimento e aprendizado, onde cada um de nós podemos, né? Criar aquele time que todo mundo rema e vai todo mundo, né, para onde precisa, né? Se for o ponto B, esse ponto objetivo, a gente consegue fazer isso, né? Contem conosco para isso.
né? E eu acho que a gente está falando num nível talvez alto demais na Gamatsu, né? Que a gente começa a falar meio filosófico e fica mais difícil do pessoal acompanhar o que é filosofia, e fica difícil fazer análise comparativa, etc., né? Mas gratidão por ajudar nesse processo também da Gamatsu, né? O que eu posso dizer, né, Edu e Sim, Borgo, sim. né, eu acho assim, né, que a competência, né, em você conversar, ter a flexibilidade, né, convencer as pessoas é bem importante, né? Quando isso daí começa a se tornar um desafio muito grande, né, numa determinada situação, significa o quê, né? Que talvez você seja o único que esteja remando para o lado errado, né? Então, esse tipo de olhar para dentro, né, também é importante, né? Ele faz parte também um pouco do emocional, né? Então, às vezes também, né? A gente não pode tentar convencer uma multidão sendo que você está remando contra, né? Eu acho que esse senso, né, da situação também é importante. O André tem um jeito de falar isso aí que é super legal, É, na Gamatsu. resumindo, né? Se todo mundo que está em volta está errado, o errado é você, né? Você precisa olhar para dentro, olha, porque se tudo está errado, né? O problema está lá, o problema é de A, de B, do Bolsonaro, do não sei o que lá, do clima, da crise, né? Tá todo mundo errado. Então, se tá E o todo mundo único, errado, o errado é você, pô. Você que tá no lugar errado. É você, né? No fim das contas. na verdade, a gente que está desarmonizando, né, na Gamatsu. É isso aí, mano. Então, no problem solving, né, a gente vê muito disso, né? Você começa a fazer os steps, né, do problem solving, chega lá no meio, você não consegue resolver, né? Quando você chega na causa e efeito, você fica dando volta e não consegue. Isso quer dizer o quê? Que você achou problema onde não tinha, né? Então, quando você está tentando achar uma solução, né, e você tem que gastar muito suor para convencer todo mundo que aquele negócio faz sentido, é porque talvez o problema inteiro não faça sentido, né? Então tem que tomar cuidado. Isso daí é uma armadilha também às vezes, né? Faz parte. Uhum. Ou é muita inovação, é um negócio muito fora da casinha, ou é o problema que não existe, né? Exatamente. Ou Na você tem um verdade, sexto sentido, né? Para dizer que você vai ter uma invasão alienígena lá que ninguém Isso está aí. sabendo, né? Na Terra só você consegue detectar isso, né? E você está certo. Não sei. Mas, assim, isso mas, está mas fora do senso comum, né? até a prova em contrário, você virou um Dom Quixote e enlouqueceu, né? Então, assim, por mais que seja, acho que talvez, né? Por mais que seja inovativa uma ideia, Sim. eu costumo dizer, né, muito para o meu pessoal, né, que tem uma dificuldade ou tem medo, né? Às vezes a pessoa tem medo de ir lá e fala, putz, eu vou dar essa ideia aqui, né? Tal. Como é que eu vou convencer o cara? Eu falei assim, ó, a explicação sendo lógica, né? Você pode ter razão, o seu CEO pode não ter razão, mas você pode convencer ele pela lógica, né? Se tudo faz sentido e tem uma amarração lógica, né? Você consegue convencer o cara mais graduado da empresa que você está certo, né? Se você simplesmente for com uma retórica que não tem esse embasamento, né? Aí o cara vai mostrar a carteirinha dele lá que pesa mais que a sua, né? Mas se você provar por A mais B, geralmente o cara que é fair, ele aceita, né? Então passa muito por isso também. E nesse processo, Nagamatsu-san, eu gosto de falar para o pessoal coragem, porque você tem que falar quando precisa. Serenidade para escolher a hora certa, porque se você falar numa hora que o cara não quer te escutar, não vai escutar, né? E sabedoria para saber falar da forma certa e escolher a hora certa também, né? E sabedoria de saber a hora que é para ter coragem e a hora que é para ficar quieto, né? Então, fazer esse balanço é um balanço super difícil, mas se você não tiver coragem, você não vai conseguir. Se você não tiver um pouco de serenidade, também não vai conseguir. E se não tiver a sabedoria junto, né, para dosar tudo isso aí, também não vai dar certo. Então, Isso. é um processo que a gente tem que treinar para conseguir.
Mas se você já parte do princípio que o cara não quer escutar, você não vai nunca falar com o cara, ou não tem medo de falar com o cara, não vai dar certo. Se você procurar o cara insistir na hora errada, também não vai dar certo. E se você não tiver o argumento certo, o raciocínio bem simples, que é fácil de entender, e, é óbvio, né? Não tinha percebido isso, também você não vai conseguir. Às vezes você está tentando falar grego para um cara que quer escutar português, não vai dar certo, né? E esse é o processo da coragem, serenidade e sabedoria, né? Que a gente preza muito, né? De desenvolver, né? Edu, você lembra o nosso último encontro, né? Que a gente falou sobre turning point de carreira, né? Sim, Acho que sim. uma das últimas coisas que eu falei, né? É, Se você tem certeza de que aquilo que você está fazendo é o correto, né? Tenha a fé e toca a bola para frente, né? Então, o que que você tem que ter? Confiança, né? é, Acho que esses elementos que você falou são muito importantes, né? Mas no final do dia, se você não tem confiança, você desmorona, exatamente. né? Então, se você acha que está certo, vá, né, confiando. Não pode desistir no meio do caminho, né? Tem que ter a coragem de ir até o fim, né? A serenidade de planejar bem e dar o golpe na hora certa, né? E a sabedoria para saber direitinho quando que você faz dosa, como é que dosa e como é que argumenta aí, né? Isso aí, sem confiança não tem jeito, né? A gente Isso, acaba ficando medroso para tudo isso, né? Não vai ter a coragem aí que o Yoshida está falando. Esse que é o é, grande ponto, né? E aí que a gente tem que ver quem que consegue entender quem é aquele cara que tem lá a persistência, que vai, que não importa a dificuldade, ele vai fazer, vai botar para frente, né? E tem um objetivo de verdade, tem um propósito, como, né, o Nakamati já citou aqui. A pessoa que tem um propósito, essas dificuldades não são grandes dificuldades, são exato. alguns empecilhos que acontecem no caminho lá que vai passar e acabou. Agora, quando dói muito, quando é muito dolorido, quando é muito pesado, é que você não está conectado com o teu propósito, é que você está no É, lugar errado ali. É que é, se está doendo muito, é porque não é aquilo que você tem que fazer. Você tem que é, entender isso e mudar o leme, né? Virar o leme para o outro lado, porque ali você não vai, a coisa não vai andar. Essa que é, dá para usar a expressão, né, André, que a gente está desarmonizando, né? é isso, tá desarmonizando, tá? Vai ser o cara que vai falar contra, que vai falar que tá É, errado, que vai achar problema, que tudo tá problema, que tudo é doído. E se tá assim, precisa olhar para dentro, como o Luiz Gustavo colocou aqui, né? Para mim, um dos principais pontos é olhar para dentro de si mesmo. É isso aí, tem que olhar para dentro de si mesmo, entender o que está acontecendo lá. Porque se a gente não se entende também, né? Assim como são os pontos básicos, né? Que o Nagamati falou, pô, se você não enxerga o problema, não enxerga que aquilo é um problema, o que você vai fazer? Você nem começa, né? Nem não tem começa. nem, não começa nem a discussão, né? Nem a discussão começa. Se você não enxerga o problema que está dentro de você, se você não consegue enxergar, parar, olhar para dentro de si e falar, olha, eu preciso melhorar isso, isso e aquilo, eu preciso de parar de pensar assim, assim, assado, e começar a pensar de outra forma, porque senão eu vou continuar aqui derrapando, 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 e não vou evoluir, não vou chegar em lugar nenhum. Se a gente não consegue, não começa. Esse é o princípio básico, né? Esse é o princípio básico. Olhar para dentro É, de si, identificar os problemas, identificar os gaps, saber o que tem que fazer, e aí, né, gestão, botar o plano estratégico lá, os mile points lá, né, os pontos de conferência, olha, até tal data preciso fazer tal coisa, até tal data tal coisa, e botar para frente, porque senão a gente vai ficar derrapando eternamente ali e não vai sair do lugar. Não é isso? só um complemento, André. No começo, nós falamos que Yoshida tinha um monte de crenças limitantes e eu estava cheio de corrente pendurada em mim, me impedindo de progredir na vida, né? Uma delas é assim, eu não sou tão capaz, eu não sei, eu já tentei e não consegui, né? Esse já é um grande problema. Daí, como é que desatou o nó e eu me livrei de um monte de corrente?
Nosso sonho, né, meu e do André, é desenvolvimento das pessoas num alto nível, né? E esse alto nível de desenvolvimento humano de cada um vai promover desenvolvimento nas empresas. Esse é meu sonho, meu propósito de vida. Aí o André, no meio da conversa, fez a seguinte pergunta: tá, legal, nobríssimo o que você está querendo da vida, seu direcionamento da vida. Aí ele fez uma pergunta final que matou a pau. Qual que é o tamanho, né? O seu compromisso com isso está proporcional ao seu propósito, né? O seu dia a dia, as suas ações diárias estão condizentes com esse sonho? Aí eu engoli seco, lembrei das 3 palavras que eu falei agora há pouco: coragem, serenidade e sabedoria, né? Porque o sonho é muito alto, tem hora que cansa, desanima. E se você desiste do sonho, fica em casa, trancado no quarto, e não sai mais na rua. Daí eu percebi que se eu quero continuar sonhando, eu quero concretizar esse sonho, né? E não adianta ficar achando que a Covid está atrapalhando, que não sei o que está atrapalhando, não sei o quê. E simplesmente esse sonho a gente tem que construir todo dia, né? A gente acorda religiosamente, põe os nossos posts, está tentando movimentar vocês para perceber coisas que vocês não percebiam ainda, né? Que a gente demorou, os dois juntos temos 45 anos de vivência, né, para descobrir o que que dá certo, o que que dá errado, né? E a gente sabe que isso tem muito valor, e esse valor não pode ser perdido porque Yoshida está cansado, né? Para ter valido a pena aprender tudo isso e deixar como legado para vocês, eu tenho que pôr a cara aqui e falar, sensibilizá-los e assim por diante, né? Trazer o Nagamatsu-san, trazer várias pessoas aqui para que que entendem o nosso propósito, né? De construção de valor, de construção de ambiente, de pensar certo, pensar no processo certo, né? No jeito certo de fazer, o jeito que dá sucesso, né? Daí sim, né? Cada um de nós progredimos, né? Mas começa por qual que é realmente, né, Nagamatsu, gratidão por ter falado, né? Qual que é o propósito? A palavra mágica é propósito, a segunda palavra mágica é compromisso, né? Você tem propósito? Tá compromissado com ele? O resto é fácil. Agora, se você não tem propósito, fica aí com a nuvem preta, eu vou usar zumbizando a vida inteira, né? Deixa a vida levar e a vida te leva para o buraco, né? E sonho, né? Propósito e compromisso. Vamos construir isso juntos, né, pessoal? Muito bem. É isso aí. Para variar, o Yoshida ficando emocionado. Mas, assim, para variar, o Yoshida já fica emocionado. E o Vanderlei colocando aqui, fazer Kaizen em si próprio. É isso mesmo. O ponto é fazer Kaizen em si próprio, entender os próprios gaps, entender aonde estamos falhando. E resumindo assim o que o Yoshida está falando, né? Não existe sonho muito alto ou sonho impossível. Existe falta de compromisso, né? Existe desculpa, falar que a culpa é do Bolsonaro, da crise, de não sei quem, falar que a culpa é dos outros. Tem que chamar a Covid. culpa, ou qualquer coisa, tem que chamar a culpa para si. Não, olha, eu que vou resolver, eu que vou fazer. Porque na hora que a gente joga a culpa para fora, quem resolve está lá fora, não está aqui. E na hora que a gente joga a culpa para a gente, quem resolve somos nós, porque aí a resolução está dentro da palma da nossa mão. A gente que Tá faz. sobre o nosso comando, né? É o nosso comando. É aí a gente tem que fazer, tem que partir para cima e resolver. Assim que é. Certo, Nagamati? Nagamati ficou muito tempo sem falar, certo? Eu constantemente, né, procuro refletir, né, minhas atitudes, né, minha conduta. Ultimamente, só para contar uma historinha, né, eu estou fazendo aí uns cursos aí de Reiki,
né, dos Reiki? princípios do Pô, que Reiki. legal! Opa, Ótimo, bacana, ótimo. parabéns! Um amigo meu aqui de Sorocaba que é metalurgista também, né? O Rubens até conhece aí, né? E uma das coisas, né, que o Reiki lhe traz é um guia de princípios de conduta que vem do budismo, né? Então é uma coisa milenar de 4.000 anos, né? E também explica um pouco, em parte, né, por que que as organizações japonesas, né, são tão focadas, né, e tão comprometidas, né? Então ele procura falar assim, né? Eu vou falar rapidinho aí, né, os princípios, né? Ele fala só por hoje, né? Não fique bravo com o outro. Só por hoje seja grato pelo que você tem, né? Só por hoje seja compassivo, né? Só por hoje cumpra o que você prometeu fazer hoje, né? Então, acho que são coisas, né? E o cara fala assim, ó, recite esses 5 princípios no começo do dia, né? E no fim do dia, faça uma reflexão se você conseguiu fazer isso daí tudo. Fantástico. Então, aonde que a gente já viu isso, né? Isso na Ou seja, Toyota, né? todo dia você se Todo dia é promete só dar por hoje. tantos passos e cumprir a meta do dia, né? Todo dia a meta do dia, né? Esse meu amigo, ele foi black belt lá na Delphi, né? Há muito tempo atrás, né? Depois ele foi lá para o caminho lá como é que é, da ajuda espiritual, né? Sim, sim. Pessoal. E o que que ele falou? Vamos fazer, né, um Meruká nisso daí, né? Um controle O, visual. Então você põe uma caixinha, você lembra, né? Qual é o seu guia de comportamento durante o dia? E você vai anotando, cada vez que você ficar bravo com alguém, você vai no papelzinho e você anota. Né? Ou cada vez que você não for compassivo, ou cada vez que você não for grato, né? Ou você não cumprir o que você prometeu no dia, você vai escrevendo no papelzinho, vai colocando na caixinha. Final do mês você abre, você faz um gráfico para ver onde que é o gap maior que você tem para você resolver. Aplicando o Sensacional. Lean. Lean, Aplicando o Lean. Lean, todo, viu? É possível o Lean até na parte espiritual, na parte, é, é isso aí. E para variar, né, junta 3 engenheiros aqui, né, 2 metalurgistas, ou de produção, e a gente termina falando de parte emocional, espiritual, espiritual, emocional, né? reiki, coisas assim. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Mas infelizmente já estão passando das 10 aqui, o papo está maravilhoso, mas eu sou obrigado aí a pedir as considerações para você, Nagamati, por gentileza. Bom, obrigado, pessoal, né? Obrigado pela paciência, né? De aguentar esse tipo de papo no dia, né? Mas a mensagem que eu deixo, né? Sempre né? Quando você está tentando alavancar, né? A melhoria contínua, né? Pensa bem, né? Qual que é o seu propósito, tá? O seu propósito não é alavancar a melhoria contínua, né? Você faz isso por causa de alguma coisa, né? Para e pense. Ok? Busca sempre isso, né? Senão, você vai estar naqueles 98% da população que não vai ter sucesso na empreitada. É isso aí, fantástico. Yoshida-san, por gentileza, Gra- considerações finais. Gratidão, Nagamati-san. O nosso é simples. Captar o máximo de brilho, que são conhecimento e valores, e antes do nosso brilho se apagar, entregar bem, né, esse legado que veio para a gente, para a próxima geração. Esse é o principal propósito nosso. Manter vivo todo mundo que carregou conhecimento e valores até hoje. Através da gente, esse conhecimento e valores chega para a próxima geração. Inspirá-los a fazer isso já é, né, parte do nosso processo de cumprirmos o nosso propósito, né? Espero poder ajudá-los sempre nessa grande jornada, né, que é a vida, que essa vida seja uma vida de muita capacidade de observação, né, perceber, né, estar consciente de onde você está, onde você quer e poder trilhar esse caminho com bastante coragem, serenidade e sabedoria, né? É simples assim, pessoal. Gratidão e gratidão mais uma vez, Nagamati-san. Gratidão a todos que nos têm seguido aqui, nos acompanhado. Gratidão também, André, por estarmos juntos aí.
Gratidão, gratidão Nagamatsu-san, gratidão Yoshida. Estamos juntos e deixa eu só rapidinho aqui, né? A Denise, deixa eu ver aqui. Denise que é nossa aluna aqui. Denise, Vanderlei, o Márcio Murata, o Fernando, o Luiz Gustavo, todo mundo agradecendo aqui, Rafael agradecendo, Rubão, Dilson Rony, muito obrigado. Nivaldo, gratidão, gratidão a cada um de vocês, vocês que são pessoas mais do que especiais, porque tem aí o tempo livre limitado, como todo mundo, né? E vocês estão aí despendendo aí o bem mais precioso que a gente tem, que é o bem do nosso tempo, né? Despendendo o nosso tempo aqui com a gente, e isso que torna a gente muito mais grato, que torna por isso que existe um propósito em fazer essas lives aqui, porque vocês estão aqui com a gente. Isso que dá essa gratidão enorme para a gente, torna essa live uma live com propósito, que é de transmitir esse conhecimento que a gente tem, de poder dividir com vocês, e vocês demonstrando que são pessoas muito especiais, porque estão despendendo o tempo de vocês aí, que é bastante raro, né? A gente tem um tempo vago, um tempo livre, e está aqui com a gente. Então, por isso, como sempre, a gente agradece demais por a presença de vocês. E vocês com o microfone aberto agora, a gente deixa o nosso aplauso para vocês. Gratidão a e a todos. nossa gratidão por essa live mais do que legal, muito bacana. Gratidão, pessoal. E amanhã, todo mundo de volta aqui, que amanhã a gente vai estar com a Newton, que é gerente de manutenção da Toyota. Vai ser outra live fantástica. Todo mundo aqui de volta amanhã. Gratidão, até amanhã. Tchau, valeu, Nagamate. Valeu! Valeu.